pessoas! Nas duas últimas videoaulas, nós estudamos que os isômeros planos e os isômeros geométricos eles podem ser diferenciados por meio de suas estruturas. No caso dos isômeros planos, das estruturas planas, e dos isômeros geométricos, das estruturas espaciais. No caso dos isômeros ópticos, o foco dessa videoaula, né? Essa diferença está na propriedade de desviar o plano de luz polarizada. E o que seria uma luz polarizada? Vamos entender esse e outros conceitos relacionados à isomeria óptica. E então, finalizar o nosso estudo sobre isomeria. A luz branca, como a luz solar e a luz de uma lâmpada incandescente, por exemplo, é um tipo de luz não polarizada, pois quando ela é emitida, de modo geral, suas ondas eletromagnéticas elas vibram em infinitos planos perpendiculares à direção de propagação da luz, que é o que vocês observam aí no item, na representação A. Já a luz polarizada, B, é aquela que varia em apenas um plano. Apenas um plano. Então, a gente tem uma luz polarizada. A luz polarizada ela pode ser obtida passando-se a luz natural, que é não polarizada, por um polarizador, como vocês estão observando aí. Algumas substâncias elas têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada e elas são denominadas opticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. O desvio é determinado experimentalmente por um aparelho denominado polarímetro. Esse desvio do plano de vibração ele pode ocorrer em dois sentidos. Pode ser para o lado direito, e aí o isômero óptico é denominado destrógeno, e é representado pela letra D ou pelo sinal mais na frente do nome do composto. O desvio pode ser também para o lado esquerdo, aí o isômero óptico é chamado de levógeno, e é representado pela letra L ou pelo sinal de menos, né, na frente do nome do composto. Se a vibração do plano da luz polarizada não for desviada, isso significa que o composto é opticamente inativo. E aí, nesse caso, pode se tratar de uma mistura de partes iguais de dois antípodas ópticos. Nesse caso, seria 50% do destrógeno e 50% do levógeno, que é chamada de mistura racêmica. Então, a mistura racêmica é 50% de cada um dos isômeros, desvia o plano de luz para a direita e para a esquerda. Nesse caso, como existe um número igual de moléculas destrógenas e levógenas, e como essas moléculas provocam desvios contrários da luz polarizada, o desvio final é nulo, porque uma molécula anula, cancela o desvio da outra. Outra forma para saber se a molécula apresenta isomeria óptica é comparar sua estrutura com a estrutura determinada por sua imagem diante de um espelho. Então, vamos considerar, por exemplo, a palma da nossa mão. Se nós colocarmos diante de um espelho, a gente pode observar uma sobreposição. Mas, antes disso, se as estruturas da molécula e da sua imagem não se sobrepõem, a substância apresenta isomeria óptica e são denominadas enantiômeros. Se as imagens puderem ser sobrepostas sem alteração, trata-se do mesmo composto. Vamos entender melhor. Vamos voltar à questão da mão agora. Então, a imagem da mão esquerda, refletida no espelho, tem a mesma forma da mão direita. Além disso, se nós tentarmos colocar uma sobre a outra, isto é, superpor a mão direita sobre a esquerda ou vice-versa, nós veremos que os polegares eles ficam em lados opostos, por exemplo, né? Ou seja, elas não são sobreponíveis. Em outras palavras, elas não coincidem. Se vocês observarem essa ilustração, né, a gente teria aí duas moléculas aparentemente iguais, só que se a gente tentar encaixar, a gente não vai conseguir. Então, porque um isômero não se encaixa dentro do modelo do outro. Então, acredito que vocês já perceberam que a condição para a ocorrência de isomeria óptica é que a substância ela apresente assimetria
molecular. Assimetria molecular, não serem simétricas. Então, moléculas não simétricas, assimétricas, elas apresentam isomeria óptica. E como vou saber que a substância apresenta assimetria molecular? Super fácil. Você só tem que procurar um carbono assimétrico. E como eu sei que um carbono é assimétrico? É o carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. Ou seja, um carbono assimétrico tem 4 ligantes diferentes. Então, o composto apresentará atividade óptica se possuir uma molécula assimétrica, ou seja, se ela possui pelo menos um carbono assimétrico ou quiral. Isto é, um carbono que tenha 4 ligantes diferentes. Como a gente viu há pouco, né? Os 4 têm que ser diferentes. Se 2 forem iguais, eu não posso considerar como um carbono assimétrico. Então, quando uma molécula é assimétrica, ela possui 2 enantiômeros, 2 antípodas ópticos, que são a imagem especular um do outro e que não são sobreponíveis. E ainda, além disso, uma mistura racêmica. Então, para cada carbono assimétrico, nós temos 2 isômeros opticamente ativos e uma mistura racêmica formada por 50% de cada um deles. Até agora, vimos que quando uma molécula orgânica apresenta um átomo de carbono assimétrico, ela possui um par de enantiômeros. E no caso das moléculas que apresentam 2 ou mais centros quirais, quiral e assimétrico são sinônimos, têm o mesmo significado. Nesses casos, quanto maior o número de átomos de carbonos quirais ou de carbonos assimétricos na molécula, maior o número de isômeros ópticos. Assim, o número de enantiômeros, isômeros opticamente ativos, será determinado pela equação de Van Hoyle-Lebel, que é essa que vocês estão vendo aí. O número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n, sendo que esse n é o número de carbonos assimétricos ou de carbonos quirais. E a quantidade de isômeros opticamente inativos, ou seja, de misturas racêmicas, é dada por 2 elevado a n-1, ou seja, é metade do número do número de isômeros opticamente ativos. Observe que nos dois casos, n é o número de carbonos quirais ou de carbonos assimétricos dentro da molécula. Então, tomando como exemplo aqui, se vocês observarem nessa molécula, eu tenho 2 carbonos assinalados como sendo indicativos de que eles são assimétricos ou quirais. Vou destacar os 4 ligantes do primeiro carbono. Vocês observam que eles são diferentes entre si. E agora os 4 ligantes do outro carbono, que também são diferentes entre si. Então, a gente tem realmente uma molécula com 2 carbonos assimétricos. Nesse caso, o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, sendo que são 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2 é 4. Então, nós temos 4 isômeros opticamente ativos, sendo que nós temos D1 e L1, são 2 antípodas ópticos, D2 e L2 mais 2 antípodas ópticos. Por que a gente está utilizando a expressão antípodas ópticos? Porque o D1 é como se a gente dissesse, ele desvia o plano de luz para a direita e o L1 para a esquerda. Só que o D1 vai desviar, vou tomar como exemplo aqui 50 graus, então é mais 50 graus. O L1 menos 50 graus. Então a gente tem justamente essa diferença, e por isso que eles são chamados antípodas ópticos, né? Porque um desvia para a direita e para a esquerda no mesmo ângulo. O D2 desviaria 40 para a direita, o L2 40 para a esquerda. E as misturas racêmicas, né, que são isômeros opticamente inativos, 2 elevado a n-1, vai ficar 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2, ou seja, metade dos isômeros opticamente ativos. E aí a gente tem as misturas racêmicas, né? D1 mais L1 e a segunda mistura, que é o D2 mais L2. Ah, professor, eu poderia formar D1, D2, L1, L2? Pode. Os outros pares diferentes do que está exemplificado aí, eles são denominados diastereoisômeros. Diastereoisômeros. Então, D1, L2 seria um par diastereoisômero. E aí eles não seriam inativos, não seriam uma mistura racêmica.
Em algumas moléculas, como o ácido tartárico, por exemplo, que é o 2,3-dihidroxibutanodioico, temos dois carbonos assimétricos, só que eles são iguais. Ou seja, eles têm os mesmos ligantes. Então, nesse caso, nós não podemos utilizar as expressões de Van Hoyle-Lebel 2 elevado a n e 2 elevado a n menos 1, porque os carbonos, nesse caso A e B, eles apresentam o mesmo ângulo de desvio, que experimentalmente já foi determinado a 6 graus. Assim, temos as seguintes possibilidades. Os dois desviam para a direita, então seriam destrógeros, ou eles dois desviam para a esquerda, seriam levógeros. Outra possibilidade é que um desvie para a direita e o outro desvie para a esquerda. Aí nós teríamos o que chamamos de isômero meso. E esse isômero meso é opticamente inativo por uma compensação de desvios no interior da molécula, ou seja, por compensação interna, diferente da mistura racêmica, que é por compensação externa. É uma molécula desvio da outra. Aqui a gente tem um carbono desviando do outro. Abaixo vocês percebem aí mais dois exemplos de compostos que apresentam dois carbonos assimétricos e os ligantes deles são exatamente iguais. Aqui a gente tem um exemplo da talidomida, né? Que foi um medicamento desenvolvido na Alemanha no final da década de 1950 e foi utilizado por mulheres durante a gravidez para combater enjoos matinais. Ele foi criado pelo médico alemão Heinrich Möchter, que participou dos experimentos nos campos nazistas, onde drogas e vacinas inventadas por ele foram testadas em prisioneiros sem consentimento, levando muitos à morte. Alguns anos mais tarde, começaram a surgir alguns casos de crianças com malformação congênitas, deformações físicas, ou começaram a nascer com focomelia, que são membros encurtados ausentes ou do tipo nadadeira. Então, um dos isômeros ele é teratogênico, tem essa capacidade de provocar malformações congênitas e deformações físicas. A talidomida é um derivado do ácido glutâmico e estruturalmente contém dois anéis amida e um centro quiral. Este composto existe na forma de mistura equivalente dos isômeros S e R, vocês estão vendo aí na imagem, que se interconvertem rapidamente em condições fisiológicas. O enantiômero S ele está relacionado com os efeitos teratogênicos da talidomida, enquanto o enantiômero R é responsável por suas propriedades sedativas. Então, por um longo tempo, a talidomida foi associada a um dos maiores ou dos mais horríveis acidentes médicos da história. Então, focomelia é essa associação, né, membros encurtados, que lembraria justamente as focas. Finalizando, não importa o que você decidiu, o que importa é que isso te faça feliz. Hashtag fica a dica, finalizamos o estudo das isomerias. Abraços, até a próxima, fiquem com Deus.